Olá a todos, vamos continuar com o nosso estudo de Kuzari. Na aula passada, a gente viu que as mitzvot formam a dinâmica necessária para que a pessoa consiga se conectar com Kadosh Baruch Hu. Essa dinâmica pode funcionar através de irá, temor, pode funcionar através de ahavá, através de simcha. Tem várias formas, tem vários caminhos através dos quais a pessoa pode se aproximar de Kadosh Baruch Hu. E esses caminhos são conseguidos através das mitzvot. As mitzvot levam a pessoa a achar a dosagem correta entre eles, certo? A ahavá demais, ou irá demais, ou simcha demais pode ser problemático. É igual o fogo, a gente falou, certo? O fogo tem que se manter a uma distância específica. Você chega muito perto, você se queima. Muito longe, você passa frio. Tem que achar um meio termo. As mitzvot, de forma geral, elas criam essa dosagem. O quanto de ahavá a pessoa tem que ter, o quanto de irá e o quanto de simcha. Agora, fala o Haver, tem algo a mais aqui nas mitzvot. Todos esses caminhos, eles levam para o mesmo lugar, certo? Esses caminhos são a forma da pessoa se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Agora, como eu alcanço isso? Como eu realmente alcanço a crença, a emuná de que Deus existe, por exemplo? Eu posso conseguir isso de várias formas. Eu posso ir num seminário do Arahim, eu posso ouvir várias provas da existência de Kadosh Baruch Hu, provas de milagres que aconteceram em diversas situações, ou se eu pegar a história do povo judeu, por exemplo, é uma grande prova da existência de Kadosh Baruch Hu, o fato de que o povo judeu durou tanto tempo sendo perseguido em todo canto, sofrendo, mesmo assim ele se manteve firme, se manteve forte, aparentemente tem aqui algo espiritual, algo sobrenatural protegendo o povo, também é uma forma. Ou às vezes a própria pessoa, ele passa por uma dificuldade, ele reza e de repente acontece com ele um milagre. Agora, na maioria dos casos isso é difícil, certo? Raramente a gente encontra milagres hoje em dia. Casal falam que antigamente existiam dois, parece no passuco o seguinte, Zé Leumat Zé Asai Elokim. A Kadosh Baruch Hu, ele criou tudo de forma equilibrada. Então, da mesma forma que existe o caminho para emuná, existe o caminho para a falta de emuná. O caminho para a pessoa ter fé e não ter fé, eles são equilibrados, para que a pessoa tenha o livre-arbítrio de escolher. Então, por isso, na época de Nevoá, quando a profecia era muito forte, a gente tinha uma conversa direta com o Kadosh Baruch Hu, a gente encontrava um Navi que ele ouve diretamente de Deus o que fazer, o que não. Também era muito forte na época a idolatria. A vontade, a necessidade de idolatrar alguma coisa, de acreditar em algo, um tipo de avodazá, um tipo de idolatria, era muito forte. Depois que acabou a nevoá, acaba junto a idolatria. Junto com a nevoá, acabam a maioria dos milagres. Hoje em dia, a gente raramente vê milagres claros, certo? Imaginem Mamad Sinai, imaginem a saída do Egito. São milagres claros, milagres óbvios que não tinha dúvida do que estava acontecendo lá. Isso aconteceu lá atrás, isso aconteceu em algum momento, mas daqui a pouco a gente vai falar por quê. Mas hoje em dia, raramente a gente vê, poucas pessoas passam por milagres claros. Então, qual o caminho? Como se realmente encontra a Kadosh Baruch Hu? Fala o Haver o seguinte, saiba que nas mitzvot se encontra a fonte da emuná. Então, ele traz exemplo a mitzvah de Shabbat. A mitzvah de Shabbat, porque a gente cumpre ela em lembrança que no sétimo dia, Kadosh Baruch Hu, ele parou de trabalhar. Só colocando os pingos no i, digamos assim, a Kadosh Baruch Hu, ele não descansou. Lishbot não significa descansar, significa parar. Do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu, ele parou de trabalhar no sétimo dia, não porque ele estava cansado, não porque ele precisava descansar, e simplesmente porque ele decidiu parar. Assim também no sétimo dia a gente para de fazer melachot, a gente não faz trabalhos no Shabat. Então, embora muitas vezes acender, ligar o ar-condicionado seja muito mais prazeroso e você vai descansar muito melhor, a função do Shabat não é o descanso, é sim a pausa. Fazer uma pausa em todo o avanço material. Vamos fazer uma pausa e focar no lado espiritual, vamos focar no fato de que está tudo bom, está tudo ótimo, não preciso de mais nada, como se tivesse tudo acabado. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo dia ele falou, olha, está ótimo, não precisa mais. Assim também, no Shabat a gente para tudo, a tefilá é um pouco mais longa, as seudot são mais longas, a gente não trabalha, porque não precisa trabalhar, você vai trabalhar para quê? Está tudo perfeito, está tudo ótimo do jeito que está. Essa é a função de Shabat, certo? É lembrar que existe um certo lado de perfeccionismo, um certo lado de perfeição aqui na nossa vida, no jeito que a gente está. Fala o Haver, olha, no momento em que a pessoa cumpre Shabat, e esse Shabat tem lembrança ao fato de que Deus criou o mundo e que ele parou no sétimo dia, isso daqui traz a própria emuná. Alguém pode falar sobre emuná, sobre acreditar em Deus, mas se isso é tudo teórico e filosófico, na prática ele não vive isso, provavelmente isso daqui não vai entrar dentro dele, ele não vai ler afnim, ele não vai absorver isso.
Mas a pessoa que cumpre Shabbat, o fato dele não estar fazendo as melachot em Shabbat, o fato dele fazer o Kiddush, dele rezar e fazer o Vaichulo, todos esses fatos pequenos que a pessoa faz em Shabbat para cumprir essa mitzvah, tudo isso coloca dentro da pessoa a emuná, a fé de que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, certo? Como a gente falou, que dentro de cada mitzvah existe um lado espiritual, que quando a gente cumpre a mitzvah, por fora a gente se conecta com o que está lá dentro. Então as mitzvot são a forma de nos levar a se aproximar de Kadosh Baruch Hu e de fortificar a emuná dentro da pessoa. Na continuação, o Haver ele traz algo muito interessante. Fala, muitas das nossas mitzvot, elas aparecem como Zecher Letziat Mitzrayim ou Zikaron Lemaaseh Bereshit. Em lembrança à saída do Egito, em lembrança à criação do mundo. Agora, o Haver percebe que também no Kiddush a gente faz essa diferença, que em alguns lugares aparece Zecher Letziat Mitzrayim, uma lembrança forte, e para a saída do Egito, mas da criação do mundo a gente chama isso de Zikaron Lemaaseh Bereshit. O que é Zikaron? Qual a diferença entre Zecher e Zikaron? Os dois têm a mesma palavra, lembrança, certo? Mas quando se coloca o Vav Nun no fim de uma palavra, é como se fosse um diminutivo, certo? Igual tem o Zé e o Zezinho, Zecher e Zikaron, é o Zecher da lembrança forte e a lembrancinha. Por quê? Porque em Yetziat Mitzrayim a gente tem um Zecher forte, uma lembrança forte, e a saída do Egito a gente tem apenas um Zikaron, certo? Porque é só uma lembrancinha da criação do mundo. Então, a ideia é o seguinte, na criação do mundo não tinha ninguém lá, certo? Eu não estava lá, vocês não estavam lá, nunca soubemos de uma pessoa que esteve lá. Adam Arishon foi criado depois da criação do mundo. Então, ninguém viu a criação. De lá, a gente não tem uma lembrança real. A gente tem o fato de que a Kadosh Baruch Hu falou que ele criou o mundo e tem na Torá, então a gente acredita nisso, mas não tinha ninguém vendo. Então, o máximo que a gente tem é um zikaron, uma pequena lembrança, não uma memória verdadeira. Agora, a saída do Egito é algo pelo qual o povo judeu inteiro passou. Aqui já é um zecher, já é uma lembrança real, certo? E embora nós, hoje, mais de 3.000 anos depois, não estávamos lá, existe uma memória coletiva, uma memória do povo, que é uma memória coletiva que mantém a saída do Egito viva. Então, mesmo quem não estava lá de corpo e alma, possivelmente, provavelmente ele lembra isso de certa forma, certo? Foi passado de geração em geração, essa memória, essa lembrança, isso chegou até nós através da tradição. Lembro de uma pesquisa interessante que eu vi uma vez sobre memória coletiva, falava que também nos animais existe essa questão, que tem memórias, tem conhecimentos que passam de uma geração para outra, sem que tenha que passar ele de forma expressa. Então, falam que na Inglaterra, antigamente, o leiteiro costumava entregar leite nas portas, ele passava de porta em porta deixando leite, eles deixavam o leite no saquinho. Em certo momento, as pombas perceberam que esse saquinho dava para furar e pegar o leite. Então, as pombas começaram sempre que o leiteiro deixava na porta o saquinho de leite, as pombas desciam lá, furavam, bicavam o saquinho e pegavam leite. Bom, qual foi a solução para o problema? A solução para o problema foi simples, vamos trocar o saquinho de plástico por um potinho de vidro. Começaram a entregar leite em potinho de vidro. Agora, potinho de vidro é muito mais caro, certo? Dá muito mais trabalho, é mais pesado, é mais caro, não vale a pena. Então decidiram o seguinte, olha, vamos por alguns anos trocar, por um determinado tempo, trocar o saquinho de plástico por um potinho de vidro, até que toda essa geração de pombas que estão aqui morram, e quando nascer a próxima geração, elas não vão saber. Elas vão saber que o saquinho de plástico pode ser furado. E assim fizeram. Mas na hora que voltaram, na hora que devolveram o saquinho de plástico, quando acharam que já tinha acabado toda a geração, automaticamente as pombas voltaram a furar, a bicar e a tirar o leite do plástico. Agora, não sei qual a fonte exata dessa pesquisa, assim, eu vi de alguém na faculdade uma vez, mas a ideia é a seguinte, existe uma memória, uma consciência coletiva que passa de geração em geração. E a saída do Egito é a consciência coletiva do povo judeu. Am Israel saiu do Egito. Eu, você e todos que estamos aqui, todo mundo que faz Pesach, a gente saiu do Egito. Pode ser que nosso corpo não estava lá, mas a nossa memória ela é mais longa do que a existência própria de cada um de nós. Ela é muito mais antiga. Ela vem lá de trás da saída do Egito. Por isso, a saída do Egito é chamada de Zecher Letziat Mitzrayim. E muitas mitzvot elas são feitas justamente para lembrar a saída do Egito. Porque na saída do Egito, o povo judeu foi formado como um povo. E nossas mitzvot, elas não vêm por acaso, elas não foram criadas ao longo do tempo. Não são mitzvot que, olha, isso daqui parece interessante, tem um costume interessante naquela cultura, vamos pegar ele para a gente também. Não, as nossas mitzvot, elas vêm lá de trás. Elas vêm desde a saída do Egito. E o que aconteceu na saída do Egito?
O Raman fala o seguinte, quando saíram do Egito, quando Am Israel saiu de lá, os milagres que aconteceram não foram milagres ocultos, foram milagres muito, muito claros. Por quê? Para fixar dentro da Neshama Yehudit, dentro da Neshama de cada Yehudi, que existe milagre, que a Kadosh Baruch Hu existe, ele coordena o mundo. Daqui para frente não vai precisar de tanto milagre. Embora durante o Beit HaMikdash ainda tinha alguns milagres, mas milagres tão claros e feitos na frente de todo mundo da forma como foi feito na saída do Egito, foi somente lá. Porque naquele momento foi colocado dentro da Neshama do Yehudi essa clareza de que existem milagres, de que a Kadosh Baruch Hu, ele aparece no mundo, ele se revela de forma clara, e daqui para frente não precisa acontecer de geração em geração. Então, a gente não precisa esperar um milagre que aconteça com a gente agora para a gente começar a acreditar em Akadosh Baruch Hu. Quando a gente cumpre as mitzvot, essas mitzvot são ligadas com Akadosh Baruch Hu, e elas são ligadas com a saída do Egito, as mitzvot em si trazem para a gente a emuná, certo? É isso que o Haver explica para o Kuzari, que as mitzvot em si, elas têm tanto a dosagem entre as necessidades básicas da pessoa, de Ahavá, Irá, Simcha e outros sentimentos, quanto a emuná em si sai da mitzvah em si. Então, é verdade, a gente pode ler um livro, pode aprender sobre o Shabat, a importância do Shabat, mas a real conexão com ele a gente só vai ter quando a gente estiver cumprindo. E ao cumprir ele, a gente se conecta tanto com a Kedushá que tem atrás da mitzvah, tanto com os milagres e com a emuná que a gente tem, Zecher Litzar Mitzrayim, a saída do Egito. Bom, Zat Hashem, a gente se vê no próximo show. Tchau, tchau.